Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre cirurgia segura. Não saia daí, Viva a Saúde de hoje já está no ar. Para falarmos sobre cirurgia segura na edição de hoje, nós recebemos o Dr. Ney Bianchini, médico anestesista, né, doutor? E o Dr. Luiz Fernando Del Piso, que é cirurgião plástico e também diretor clínico do Hospital Unimed, aqui de Tubarão. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. A gente tem muita coisa para falar sobre cirurgia segura, até porque os dados mostram que há muitas cirurgias eletivas, né? E as pessoas têm uma tensão natural, né, quando falam desse tema. Queria começar, então, perguntando, Dr. Ney, quando começa o processo de cirurgia segura? Então, até antes de a gente responder essa pergunta, eu queria botar alguma estatística que é importante. Claro que o número de complicação em cirurgia é muito baixo, né? Graças a Deus, principalmente em cirurgias eletivas. E em torno de 1% das cirurgias eletivas tem algum tipo de complicação. Claro que essas complicações geralmente são complicações leves também, graças a Deus, mas pode ter complicações um pouco mais moderadas a graves. E 50% dessas complicações são evitadas, podem ser evitadas se a gente fazer um bom preparo do paciente, conhecer bem o paciente. Então a gente já começa esse preparo e evitar essas complicações que porventura possam vir a acontecer, já no preparo, fazer um bom preparo anestésico, um bom preparo pré-operatório e conhecer bem esse paciente e também toda a estrutura do hospital, a estrutura de uma sala cirúrgica, isso que a gente vai estar falando desse checklist, como fazer realmente para evitar alguma complicação em cirurgia. Então a gente, geralmente, né, Luiz, a gente tem três pontos que a gente checa antes, né? A gente pode explorar um pouquinho de cada desses 3 pontos, né? O que seriam esses 3 pontos? Antes de o paciente chegar no hospital, então começa antes, né? Começa no hospital, essa segurança da cirurgia. Depois a gente, que até o Luiz Fernando quiser comentar alguma coisa, né, Luiz? E depois, antes de a gente começar a cirurgia dentro da sala cirúrgica, né? Uhum. E depois que acaba a cirurgia também. Então são 3 pontos que a gente pode estar discutindo um pouquinho, falando um pouquinho, que é interessante. Eu acho que se o Dr. Luiz Fernando quiser falar desse preparo pré-operatório, pré-anestésico também, né? Então, só para esclarecer, a cirurgia eletiva é uma cirurgia que ela é marcada, né? Ela é uma cirurgia que não é de urgência, quando esses critérios às vezes não podem ser considerados. Mas a cirurgia segura começa na consulta pré-operatória, que vem a paciente que vem no meu consultório, que a gente pede exames pré-operatórios, faz uma história clínica, se não tem nenhuma doença prévia, se não tem nenhuma alergia, se não toma nenhum tipo de medicamento. Toda cirurgia tem o seu risco, né? Então a gente tem que tornar esse risco uma coisa, como o Ney falou, aceitável, né? Então às vezes os pacientes perguntam, mas a minha idade pode operar? Pode, a idade não é um impedimento, né? Uhum. Eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu posso operar? Pode. Só que tem que ter esses cuidados especiais para que a gente não seja surpreendido na hora da cirurgia por alguma intercorrência que a gente não sabia antes. Então ali começa a cirurgia segura, na consulta com o cirurgião. Depois no nosso caso, né, depois de passar por essa avaliação com o cirurgião, ela é encaminhada por uma avaliação que chama pré-anestésica, né, que vai no consultório do anestesista, né, que é a parte do anestesiologista, que faz essa checagem, esse controle dos riscos e da consulta, de alergias e pré-operatórias, para quando a paciente internar no hospital, que começa aí a parte da cirurgia segura hospitalar, né, ela já está com um diagnóstico, vamos dizer assim, de risco, de tipo de cirurgia, de cuidados pré-operatórios necessários para aquele procedimento, né? Ou seja, todos os riscos são calculados e se antecipam todos os cuidados para que esses riscos diminuam ao máximo. Na verdade, assim, a gente tem que amenizar ao máximo os riscos, né? Muitas vezes as complicações, pode existir uma complicação, mas ela vai ser amenizada se a gente tiver todo esse cuidado. Assim, eu vou dar alguns exemplos, né? Assim que a gente falou a gente está falando ainda dessa avaliação antes de o paciente chegar no centro cirúrgico, né? Pré-hospitalar, que a gente chama, né? Antes de o paciente chegar no hospital. A gente fala da importância de a gente saber todos os medicamentos que o paciente toma, né? Que existem alguns medicamentos que a gente tem que interromper, alguns medicamentos a gente
a maioria a gente tem que manter, alguns a gente tem que interromper, alguns tem que interromper 10 dias antes, alguns tem que interromper 5 dias, alguns 3 dias antes, né? Que são medicamentos que o paciente faz uso contínuo. Por exemplo, doutor, que né? tipo de medicamento? Eu digo assim, ó, anticoagulantes, que são medicamentos que podem aumentar o sangramento durante uma cirurgia. Hoje a gente tem vários anticoagulantes que os pacientes tomam, assim, às vezes, que pacientes que têm trombose, que pacientes que têm algum tipo de problema cardíaco, que tomam anticoagulante. Então a gente tem que ver o risco e tem que ver qual que ele está tomando, quanto tempo que ele tem que parar para que esse sangramento não ocorra durante o transoperatório. Outro é o jejum pré-operatório, que a gente sempre orienta do jejum pré-operatório. Ao mesmo tempo que ele tem que ficar de jejum, ele também não pode ficar muito tempo de jejum. O jejum a gente diz que é para evitar uma das principais complicações no início da anestesia, que é a broncoaspiração. É a hora que ele dormir, se por acaso ele tiver uma aspiração, esse conteúdo do estômago vir para a via aérea, vir para o pulmão, é uma complicação gravíssima. Por isso a importância do jejum. Então, desde o jejum de sólidos, líquidos, às vezes a gente anestesia até crianças que estão amamentando, né? Que mamam, né? A gente tem o leite materno, que também tem que orientar a mãe, que é um tempo um pouquinho menor. E a gente também não pode deixar esse jejum muito longo, senão pode também diminuir a glicemia no transoperatório. Então isso tudo a gente procura ver e orientar o paciente quanto a isso, quanto aos remédios, quanto ao jejum, a chegada no hospital, né? E para depois começar nessa parte hospitalar, que a gente pode falar um pouquinho da parte hospitalar também, né? A grande maioria, muitos pacientes tomam medicamentos, né? E que devem ser continuados, né? No meu caso, por exemplo, a cirurgia específica, o anticoagulante tem que ser interrompido, né? É curioso, assim, por exemplo, a AS é um anticoagulante. Às vezes ele toma algum remédio? Não. AS eu tomo, né? Porque não é considerado remédio, né? Sim, então, às vezes a pessoa, mas eu sou diabético, eu não vou poder me operar. Não pode, não tem problema, desde que a doença esteja controlada. Então, a vantagem, ou melhor, essa consulta pré-operatória com um cirurgião ou com um anestesista, permite, se ele tiver alguma doença estaria descompensado, ou diabetes, ou hipertensão, ele pode tratar previamente. Às vezes é muito comum, diz, está hipertenso. Antes consulta com um cardiologista, faz um check-up, vê, para, como ele falou, diminuir ao máximo as complicações que podem acontecer no pós-operatório. Garantia absoluta não existe, né? Mas até porque é um ser humano, né? Exatamente, existem intercorrências as reações do organismo, né? Intercorrências que às vezes a gente não consegue prever. Mas assim diminui, como o Ney falou, o número de intercorrências é muito baixo percentualmente face ao número de procedimentos eletivos que se faz, né? Mas quando a gente fala de intercorrência, tem também, o Dr. Ney falou muito bem aqui da questão do hospitalar, a estrutura hospitalar, né? Porque tem procedimentos que acreditam assim, posso fazer numa clínica menor, por exemplo, né? Ter uma estrutura de UTI, por exemplo, faz diferença, né? É claro, assim, existe os quando hospitais, necessário. Quando necessário, claro que faz toda a diferença. Mas assim, pela Agência Nacional de Saúde ou a Organização Mundial da Saúde, preconiza que quando é cirurgia pequena, até pode ser feita em clínicas que não tenham UTI, né? Que não tenham uma estrutura para cirurgias de médio e grande porte. Mas daí também a gente tem que selecionar tanto a cirurgia, que tem que ser uma cirurgia pequena, como tem que ser um paciente. Então, um paciente bom, que a gente diz, comentar, né? Depende do porte da cirurgia e do estado do paciente, né? Às vezes uma cirurgia pequena no paciente com vários fatores de risco de doenças, ela não pode ser feita numa unidade de um porte menor, né? Que às vezes num paciente rígido, saudável, uma cirurgia pequena pode perfeitamente fazer numa clínica sem um risco aceitável. Né? Isso é uma outra... A gente acaba muito também vendo isso no pré-operatório. Será que se for no hospital dia, que não tem uma UTI, né, pode ser feito? Então a gente tem que ver exatamente o porte da cirurgia e o tipo de paciente, né? Mas assim, no nosso hospital da Unimed, a gente tem uma UTI ali muito bem montada, muito bem estruturada, graças a Deus, né? Mas para dar essa segurança do paciente no hospital, é importante, uma das coisas que mais complica, que a gente percebe, claro, tem que fazer toda uma checagem, é o paciente, é o lugar certo, quando o paciente chega na sala cirúrgica, né? É o paciente está no local certo, os exames estão tudo aqui, os exames estão corretos, né? O jejum confirma se o jejum está ok, né? Confirma o local da cirurgia, está tudo confirmado. Isso a gente faz um checklist quando o paciente entra na sala de cirurgia.
Até assim, não, é bobagem, qual é o local da cirurgia? Não é bobagem, a gente pergunta às vezes, né? Às vezes não, tem que se perguntar, né? Ver se os exames estão tudo ok, se esse paciente tem risco de aspiração, se o material da sala para essa cirurgia, o carrinho de anestesia está certo, os aspiradores, tudo é feito um checklist antes de começar. Minucioso. Né? Minucioso, com certeza. Pois bem, daí fez esse checklist, analisou tudo, a sala está tudo certo, o material está tudo certo, daí a gente começa a anestesia. Né? Tem a cirurgia, né? E também acabou a cirurgia, né? Também se faz uma contagem das gases, das compressas, material, né? Tudo de material também. Evitar aquilo que as pessoas falam, vai esquecer uma gase, vai esquecer um material. Isso praticamente não existe. Todo o material que entra na sala é contado antes e ao final da cirurgia. E é evidente tem que checar, né? Na verdade, hoje em dia, no Hospital Unimed, já na véspera, eles ligam para o paciente, confirmam o jejum, não pode usar joia, esmalte na unha, horário de chegada, não chegar em cima da hora. Ali já começa o controle, né? Sim. Na internação, estão os exames necessários, está no jejum, está para diminuir ao máximo a chance de ter um erro, né? Sim. É checado no centro cirúrgico várias vezes, é checado quando chega no centro cirúrgico, quando entra na sala, tem um checklist mesmo que é uma lista, tipo avião, né? O avião que o piloto vai lá, mesma coisa, ó, formal, jejum né? formal, e anota no papelzinho, tá? Na chegada e na saída, né? Isso não dá para dizer que vai eliminar 100% do risco, mas praticamente minimiza bastante. Né? E essa questão, às vezes, a gente fala, não, porque tem que não é o paciente confirma, ele confirma verbalmente o lugar que vai ser operado, né? Porque às vezes é difícil, por exemplo, pensar, vou operar a mama, é uma coisa, mas vou operar um dedo. Qual o dedo, né? É da mão direita, da mão esquerda, tá? Então às vezes pode dar margem de confusão. Com o checklist, que é a cirurgia segura, que se diz, esses riscos são bem minimizados, né? Até interessante que esse checklist que a gente faz, ele não pode nem ser muito extenso. Tem que ser assim, são objetivos. A gente tem, para o anestesista, são 4 perguntas, para o paciente mais umas 4 perguntas, para ser objetivo e direcionar e não tirar o foco, né? Então são coisas importantes. Sim. E todas as cirurgias é feito as mesmas perguntas, a circulante da sala, que é uma técnica de enfermagem, faz para o anestesista, faz para o paciente e depois tem o checklist com a cirurgia também. Tudo isso para trazer a segurança, né, devida para o paciente que tem que passar por aquela experiência, né? Falando de anestesia, doutor, é algo assim que muitas pessoas pensam, associam diretamente à cirurgia, né? Será que eu tenho reação à anestesia? Como saber disso? Como me sentir seguro com relação à anestesia? Se ela vai ser eficaz? Como que tu lida com isso? Assim? É muito comum as pessoas te perguntarem isso? Sim, é muito comum. Por isso a importância dessa avaliação pré-anestésica, né? Tem muitos pacientes que chegam para nós, doutor, eu não tenho medo da cirurgia, eu tenho medo da anestesia. Alguns não, são todos no consultório. Doutor, cirurgia não me preocupa, meu medo é anestesia. Será que eu vou acordar? Será que eu vou acordar no meio da cirurgia? São dúvidas assim que às vezes bobas para a gente, mas para o paciente é impactante, né? Com certeza. E isso a gente, assim, é um dos objetivos da avaliação pré-anestésica, justamente é tranquilizar o paciente e nós nos conhecer junto com o anestesista e tranquilizar. Assim, um exame específico, eu sempre falo para o paciente, eu não tenho nenhum exame específico para ver se o paciente vai ter alguma reação alérgica durante uma cirurgia. Esse exame a gente não tem, né? É claro que se o paciente tem alguma história de alergia com algum tipo de medicamento, até mesmo algum tipo de comida que às vezes o paciente tem, que a gente rotula que é um paciente atópico, que é um paciente que tem um potencial vamos dizer, maior para ter algum tipo de reação alérgica, a gente evita-se de alguns medicamentos, alguns antibióticos que é usado em transoperatório, a gente evita, vamos dizer que são alguns medicamentos que têm uma predisposição um pouquinho maior de causar alguma reação alérgica nesse tipo de paciente que é rotulado como atópico, que ele tem algum tipo de reação alérgica, né? Às vezes tem pacientes que chegam com a gente com uma lista de medicamentos que têm alergia, né? Sim. Então a gente considera, a gente analisa tudo, vê, durante a cirurgia a gente prepara esse paciente. E é interessante que a principal causa de reação alérgica dentro de uma sala cirúrgica, durante um ato cirúrgico, pelo incrível que pareça, é o látex.
O látex é O látex a borracha. Usado na luva, Da né? luva É a borracha. cirúrgica. É usado na luva cirúrgica, é mesmo? usado em sondas de aspiração, em máscaras para ventilar. Então, inclusive, quando a gente detecta que tem um paciente com alergia ao látex, que é o mais comum e que tem a maior incidência de alergia, a gente faz a sala ser látex free, que é livre de látex, né? Então, tudo que tem borracha dentro da sala, né? Inclusive luva, porque tem luvas especiais, sondas de aspiração, tudo especial, a gente tira tudo e faz essa sala que é livre de borracha, né? Livre de látex. E até tem que ser a primeira cirurgia do dia, porque durante as outras cirurgias pode ter alguma contaminação com a borracha, resquícios de látex, então sempre tem que ser a primeira do dia, né? E a gente faz toda uma preparação da sala, né? Para que seja bem criterioso mesmo. Então, mas assim, pode ser reações graves, inclusive. Pode ser reações né? bem graves, reações alérgicas. Mas exame, assim, dizer para o paciente, eu vou fazer uma cirurgia, tem algum exame para saber se tem algum tipo de alergia específica? Exame assim específico a gente não tem. Esses testes alérgicos que o alergista faz, ele geralmente faz nesses medicamentos que são mais habitualmente usados, que são os antibióticos, os anti-inflamatórios, né? Mas ele não vai conseguir fazer um teste cutâneo de alergia de tudo que tem, de tudo que a gente possa vir a usar numa sala cirúrgica. Mas pela tua experiência, esse medo da anestesia é muito mais mito do que verdade? É assim, isso? É claro, as complicações são baixíssimas. Até brinco com os pacientes, assim, tem algum risco? O risco em anestesia, em cirurgia, os riscos são muito baixos. Vai ser, geralmente eu estou na clínica, o risco de o senhor ir agora, sair aqui da minha clínica e ir embora para casa de carro, o risco o risco de o senhor ir embora agora de carro até a sua casa, de acontecer alguma coisa, é bem maior do que durante um rato anestésico, um relato cirúrgico, para ver como os riscos são pequenos. São né? mínimos. Então, eu sempre Importante para quem está assistindo. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, eu sou da fase assim anterior à consulta pré-anestésica. Old school. Eu era estudante na época, mas não tinha consulta pré-anestésica, não era uma rotina. Sim. Foi uma mudança muito importante, não só na prevenção das complicações, mas na tranquilidade de desmistificar isso, que a anestesia é perigosa, que a anestesia morre, que vai acordar no meio da cirurgia. Foi esse contato do paciente prévio com o anestesista, eu acho que mudou bastante, né? E outra coisa, a questão da alergia, né, que o Ney tocou, os pacientes têm que estar conscientes que a maioria desses, se por acaso acontecerem, elas são tratáveis, são reversíveis. né? Reversíveis, tratáveis, existem medicações, existem, não é que vai ter um problema alérgico, é uma coisa fatal, gravíssima, não, isso aí são perfeitamente tratáveis, né? Faz parte do risco cirúrgico. Né? É uma coisa não é comum, mas geralmente as reações alérgicas acontecem, mas a maioria das vezes são reações alérgicas leves a moderadas, que é facilmente reversível, né? Facilmente tratadas. Um outro ponto ligado à segurança do paciente é a comunicação, né, entre a equipe. É claro que vocês têm uma dinâmica, um fluxo, uma experiência já adquirida que ajuda muito, que contribui, né? Mas é um ponto que precisa ser considerado, né? Essa questão da comunicação com a equipe de enfermagem, entre os especialistas que estão muitas vezes operando juntos, né? Como é que funciona isso? Como é que é isso para vocês? Assim? A rotina cirúrgica é uma coisa muito importante, né? Quanto mais rotineiro ficar o ato, quanto mais você está acostumado a fazer aquela cirurgia com aquela equipe, naquele ambiente, mais fluido o processo corre e menor é os riscos, né? Eu sempre digo assim, é igual cozinhar, né? Cozinhar, às vezes fala, mas por que tu não opera em Florianópolis? Eu operei, porque é igual eu cozinhar na casa dos outros, né? Eu não sei onde é que estão as coisas, não sei o lugar, as pessoas são diferentes. Então essa rotina cirúrgica, que faz parte do dia a dia, treinamento dos funcionários, etc., aumenta, evidente, a segurança e torna o ato cirúrgico mais rápido, né? Que é importante, e mais seguro, né? A chance de ter problemas, de ter intercorrências, quando é uma equipe treinada, que é o caso do hospital, ela diminui bastante, né? Tanto na cirurgia como na anestesia, né? Esse bom relacionamento entre todas as equipes, né? Acho que como tu bem colocou, é essencial e fundamental, né? O Luiz também colocou muito bem. Então a gente, tanto com a equipe, entre o anestesista, o cirurgião, a equipe de enfermagem, né? Até a recepcionista que recebe o paciente lá, essa comunicação entre eles e o bom relacionamento, fazer um ambiente, isso é um fator extremamente importante. Dentro
dos fatores que pelo menos estão descritos que possam surgir uma complicação no ato cirúrgico, esse é um deles. Às vezes é um relacionamento, assim, tá algum problema, assim, a gente fala de... Claro que o principal é equipamento, assim, a principal situação que pode causar algum problema num transoperatório, se tu fizesse um bom preparo pré-cirúrgico, um bom preparo pré-anestésico, o paciente chegou, tu ter alguma falha de algum tipo de equipamento que está sendo usado durante uma cirurgia. Por isso a importância de sempre estar fazendo uma manutenção preventiva, uma revisão desses equipamentos, né? Depois, assim, a boa comunicação entre os membros que estão ali envolvidos, né? Toda a equipe que está cuidando do paciente, né? E às vezes também, assim, essas distrações, né, com celulares e gente às vezes desnecessariamente abrindo a sala cirúrgica, entrando numa sala cirúrgica, né? Que às vezes tem, barulho. Porque assim, barulho, né? Barulho, um excesso de material dentro de uma sala cirúrgica, né? Isso que o Luiz Fernando falou, ele conhece a sala dele perfeitamente, como é de tanto que usa, né? Então, sabe, às vezes até a mesa cirúrgica, de estar tudo certinho para dar os movimentos, que às vezes a gente tem que levantar a cabeça, abaixar a cabeça, dar uma lateral para cá, dar uma lateral para lá, né? Isso tudo faz parte desse preparo para tornar a cirurgia segura, né? Então, essa comunicação é muito importante. O doutor falou da estrutura do local, né? Hoje a gente sabe que tem iluminação muito apropriada para a sala cirúrgica, né? Que contribui com a visualização do cirurgião, né? Do campo de visão dele. Isso faz toda a diferença também, né, doutor? Eu imagino que a medicina ela evolui muito rápido, né? Os equipamentos evoluem muito rápido, né? E a gente tem estrutura aqui, né? É interessante falar sobre isso. Eu não sou tão velho assim, mas eu me lembro do começo da questão da luz. Antigamente era o anestesista que arrumava a luz pra gente, porque o cirurgião não podia botar a mão no foco, né? Foco cirúrgico. Hoje em dia ele é estéreo, eu consigo botar a posição melhor para mim. A luz hoje, elas são luz de LED, que é mais fria, que é um problema às vezes pro cirurgião, calor, né? Antigamente era aquela luz quente, para operar era desconfortável. E tu fazer um processo às vezes de 2 horas, 3 horas, 4 horas num ambiente desconfortável é cansativo. Cansa o cirurgião, cansa o anestesista. Então, o ar-condicionado central, no Hospital Unimed as salas têm fluxo laminar de ar, que diz o ar que é dentro da sala é filtrado para prevenir infecções. Tudo isso são evoluções de equipamento, né? O hospital tem um engenheiro clínico, né, que cuida dessa manutenção preventiva. Imagina, não pode acontecer, pode, mas no meio da cirurgia pifar a mesa, por exemplo, tá? É um transtorno, né? Então, essa estrutura que, como o Ney falou, começa lá na internação e vai mandando a manutenção. O pessoal da limpeza, que limpa entre uma cirurgia e outra, a sala é toda limpa, com produtos especiais. Então, o procedimento cirúrgico, o centro cirúrgico é um lugar muito complexo do hospital e sensível, né? Exatamente, sensível, de vários tipos de funcionários, vários tipos de colaboradores, e isso tem que funcionar redondo, vamos dizer assim, né? Qualquer problema num desses passos, ele vai complicar lá no final, né? Realmente muito sensível. Quando entra um funcionário novo lá, ele assim, antes de ele fica pelo menos uns 30 dias em estágio, né, vendo como se locomove dentro do centro cirúrgico, apesar, claro, que ele já conhece, é da área, mas o centro cirúrgico já é um pouco diferente, então ele fica uns 30 dias se adaptando, vendo os fluxos, para depois com uma outra pessoa do lado e vendo, para depois sozinho, claro, né? Passo a passo. São áreas muito sensíveis, tanto o centro cirúrgico como uma terapia intensiva, né? Vamos falar um pouquinho sobre a pandemia de Covid, que interferiu inclusive nessa área, né, das cirurgias eletivas. As pessoas tiveram que se adaptar, os médicos tiveram que se adaptar, a estrutura hospitalar também. Como que tem sido ou foi essa experiência, principalmente naqueles momentos de pico de pandemia? Então, foi 2 anos bem tumultuados, né? Muito tumultuados. Porque foram vários fatores. Às vezes faltava medicamento, às vezes o hospital lotava, às vezes não tinha funcionário porque os funcionários estavam doentes, às vezes o Estado mandava parar, às vezes o paciente
tinha Covid, o médico tinha Covid, então difícil, essa rotina que a difícil. gente está pregando foi bem complicada. Extenuante, né? Ainda está sendo, né? Minimizou, mas ela ainda não está resolvida, assim, né? Mas passamos por uns momentos bem trabalhosos, né? Tipo assim, hoje o Hospital da Unimed ela tem uma UTI, né, com 10 leitos. No pico ali, que foi do ano passado, em março, chegamos a ter 3 UTIs, né? Então, claro, e como é que nós de uma UTI vai para 10 leitos, vai transformar para 3 UTI com 30 leitos, né? Isso aí tem que deslocar todos os funcionários para treinar. Com a necessidade de isolamento, outra, né? inclusive, físico, né? Espaço físico. Fluxo. Equipamento, respirador, a famosa falta de respiradores, né? Então foi difícil. As equipes para trabalhar, os próprios anestesistas tiveram que... anestesistas e outros tipos de médicos que habitualmente não trabalham em terapia intensiva, mas que têm um certo conhecimento da área, tiveram que ajudar, né? Então a gente tivemos o grupo de anestesia todos a gente, como não tinha cirurgia eletiva, porque os funcionários e os médicos acabaram indo para as UTIs para a gente ajudar, né? E agora, nessa última que está acontecendo, que eu também já tenho percebido que está diminuindo agora, essa última semana agora, que é justamente isso que o doutor Luciano falou, que a gente está com uma falta de mão de obra, né? Afastamento dos funcionários por Covid, né? Mas agora já está, se Deus quiser, está melhorando, né? Mas foi bem difícil. Não tendo nenhuma nova surpresa. E os pacientes também nos perguntam com frequência a respeito, pacientes assim, graças a Deus a maioria dos pacientes são assintomáticos ou têm sintomas leves, né? Mas querem e precisam fazer uma cirurgia eletiva, né? Então o doutor Luiz Fernando andou estudando e vê bem isso, eu queria que ele conversasse sobre os exames, né? Então, primeiro algumas coisas, desde o começo da pandemia, né? Mesmo as cirurgias eletivas, quando podia ter, tem alguns cuidados, tu perguntar para o paciente se ele não tinha nenhum sintoma, era feito um checklist específico para isso aí, né? Mas existem alguns cuidados, os pacientes que tiveram Covid, eles têm um período de, um prazo até fazer uma cirurgia eletiva, por algumas complicações que pode acontecer, tipo sangramento, fenômenos tromboembólicos. Então, para a cirurgia eletiva, então, eu até conversei hoje com o Ney de manhã, a gente deu uma olhada, pacientes assintomáticos, tá? Que tiveram Covid positivos, mas assintomáticos, 4 semanas para a cirurgia eletiva, tá? Sintomas leves, né? Febre, ficou em casa, tá? 6 semanas. Pacientes que ficaram hospitalizados com necessidade de oxigênio, tá? 6 a 8 semanas. E pacientes graves de UTI, 3 meses só depois do Covid, cirurgia eletiva. Pergunta que fazem muito. Vacinei, posso operar? 15 dias depois da vacina. Operei, quando é que eu posso vacinar? 15 dias depois. Tá? Então, esses cuidados são normas, né, que, do Ministério da Saúde, né, que as pessoas têm que ter consciência, né, porque são prazos para prevenir justamente. É urgência. Urgência não tem como, né? Mas nas cirurgias eletivas, não é uma necessidade obrigatória de operar logo em seguida, deve-se respeitar esses prazos para prevenir complicações. Semana passada fizemos um que estava internado com Covid e teve que fazer uma revascularização do miocárdio, que estava infartando, tivemos que fazer uma cirurgia cardíaca no paciente que estava com Covid internado. As urgências não tem como evitar, mas essa é a vantagem da cirurgia eletiva. A cirurgia eletiva é uma cirurgia programada. Tá? Qualquer, teve uma febre, é muito comum, assim, principalmente criança. Tá tudo prontinho, a cirurgia chegou ali de manhã, acontece, tá com febre, suspenso, tá? Na véspera, tá com febre, é suspenso, tá gripado. Essa é a vantagem da cirurgia eletiva, né? Isso diminui o risco. Evidente, se for uma cirurgia de urgência, vai ser feito, o risco vai ser aumentado, mas não tem como evitar, né? Como a grande maioria são assintomáticos ou sintomas leves, então é 4 semanas. 4 semanas para poder ser submetido à cirurgia eletiva, quem pegou. Interessante. Como que já que a gente está falando de risco, como que o especialista, o médico, ele avalia o risco-benefício de uma cirurgia? Então, no meu caso, cirurgia plástica, né, que é uma cirurgia eletiva por essência, né? Sim. Então, isso é um feeling que a gente tem com o tempo, né? Então, obesidade é um risco, hipertensão é um risco, mas ela não é um impedimento, né? Então a gente tem que botar eu, pelo menos, boto na balança, né? Quais são os benefícios que o paciente vai ter e os riscos a que ela vai ser submetida. É evidente, quando o risco não justifica o benefício de uma cirurgia estética, eu não faço, né? Porque eu acho que não compensa. O paciente é idoso. Inclusive, estava me contando aqui, né, doutor, que durante a pandemia
Sim, Sempre tem as pessoas que... Às vezes acontecia assim, não vou poder fazer a cirurgia porque o hospital está cheio de Covid. A pessoa, não, mas eu já me programei, eu já tirei as minhas férias, como é que vai suspender? Não, existem pacientes e pacientes, é evidente, não, está suspensa. Tua orientação foi, não, tá suspensa. Espera um pouquinho. Agora o Ney pode falar melhor que isso, né, quanto ao risco mesmo anestésico, né, o risco cirúrgico, existe uma classificação, né, do ASA, né? Da gravidade dos riscos cirúrgicos, né, que vai de 1 a 5, né? E aquilo que eu falei também, né, que a gente estava conversando, quando o risco é muito grande, a gente tem que fazer num hospital que tenha toda a estrutura com UTI e tudo, né, desse paciente, se é um risco, é um risco. ASA, que é uma classificação da Sociedade Americana de Anestesia, né? Então, se é um risco acima de 3, a gente tem que fazer numa estrutura. Então, tudo isso aí é mensurado. A gente tem como mensurado, tudo avaliado. Não é subjetivo, né, doutor? Não é subjetivo, não. Então, se esse paciente tem esse risco acima de 3, ou 3, ou 4, ou 5, a gente tem que fazer em estrutura que tenha, principalmente, uma reserva de UTI. Até muitas vezes a gente acaba, né, algumas vezes o cirurgião indica a cirurgia, é uma cirurgia eletiva, vai passar por mim e eu acabo suspendendo. O anestesista acaba suspendendo a cirurgia, mesmo o cirurgião, porque eu avaliei às vezes, né? E avaliei e então vi tem que... essa e daí, claro, eu interação, acabo é multidisciplinar. Mas o que acontece? Comunica, pega o telefone, liga para o cirurgião e... eu acho melhor, eu acho melhor suspender por causa disso, isso. E eu sempre São digo, pontos de vista diferentes. Eu digo para o paciente, a liberação final da tua cirurgia vai ser dada pelo anestesista. Né? Ele, na minha opinião, tem a palavra final. Risco. Mas risco, claro que a gente fala conversando. Né? Sim. E muitas vezes é o contrário. Assim, eu vejo o paciente no consultório. Sei lá, tem um risco, eu ligo para o anestesista, esse paciente assim, eu quero fazer essa cirurgia, vão ser tantas horas de cirurgia, vai ter perda de sangue, não vai ter perda de sangue, o que tu acha? Dá para fazer? Esse hematócrito é suficiente? Porque às vezes o paciente tem um pouquinho de anemia. Então essa conversa que é a equipe, né? Ela às vezes funciona, até a gente faz cirurgias combinadas, às vezes são pacientes que vão fazer 2 ou 3 cirurgias simultâneas não, mas no mesmo ato cirúrgico, né? Então às vezes tu faz uma cirurgia e a gente, mas espera aí, já sangrou tanto, o paciente fez um pouco de hipotensão, tá assim, acho melhor a gente ficar por aqui, paramos não aqui. Quer dizer, tá combinado. Tem esse cuidado, né? Se estiver bem, vamos tocar, ou reprogramando essa outra cirurgia. Esse diálogo, né? Por isso o diálogo é uma equipe, como o nome já diz, equipe cirúrgica, né? O cirurgião, é o auxiliar, é o anestesista, é o circulante da sala, é auxiliar do anestesista, é o residente, é a instrumentadora, né? Que é importante. Essa equipe, quanto mais ajustada ela tiver, né, melhor é o ato cirúrgico, sem dúvida. Inclusive, quando a gente fala de cirurgia segura, a gente está falando também da equipe, né? Sim, porque justamente. Há uma responsabilidade envolvida e os profissionais ali, eles estão empenhando, se dedicando para fazer o melhor também. Se tem alguma complicação, não é uma complicação do cirurgião, complicação do anestesista, é uma complicação equipe, do paciente, onde a equipe toda está envolvida. Né? Sim, sem dúvida. Tem um outro aspecto que é o pós-operatório, doutor. A gente tem aqui uma situação, né, que é depois da cirurgia, tem toda uma recuperação envolvida, e o trabalho continua, né? Ele se estende para esse pós-operatório. Como é que é isso, doutor? Então, vou só tocar, né, mas o Ney pode falar melhor. O paciente, o acordar, que é uma parte do ato cirúrgico, quando o paciente acordar da anestesia na sala, ele vai para a recuperação, que ainda é responsabilidade do anestesista, né, que o Ney pode falar melhor. Mas depois ele vai para o setor, tem os cuidados de enfermagem, o jejum pós-operatório, medicação, pode levantar da cama, não pode levantar, cuidados também é um checklist com queda, com posição do paciente na cama, com sonda, com dreno. Tem as pulseirinhas, né? Pulseirinha que indicam, de risco, né? Cores, aparece risco de queda, risco de trombose. Não é por acaso, né? Não, então, o ato cirúrgico, né, ele não termina a hora que o paciente sai da sala de cirurgia, né? O processo da cirurgia ela vai continuar até a alta no hospital e mais longe ainda, né? Esse cuidado imediato é responsabilidade do anestesista. O pós-operatório imediato, que o paciente, depois que acaba a cirurgia, ele vai para uma sala de recuperação da anestesia. Ali o tempo que ele fica é um pouco variável, mas pode ser de 1, 2 ou 3 horas em geral, onde a gente avalia principalmente no primeiro momento a dor, né? Se o paciente está com dor ou não, náuseas e vômitos, às vezes ver como é que fica a pressão, se a pressão não sobe, se a pressão não abaixa, né?
Então, são os principais sinais que a gente avalia no pós-operatório imediato, que já começa a tratar, né? A dor é fundamental, a gente tratar bem essa dor no pós-operatório, até para a evolução do paciente no pós-operatório e para o desfecho final da cirurgia, desfecho final da recuperação do paciente. Então, o paciente ficou ali na sala de recuperação da anestesia, depois de umas 2, 3 horas está tudo bem, está tudo legal, não tem com dor, não tem nenhum sangramento ativo, né? O paciente está lúcido, está bem acordado, está bem orientado, beleza, daí a gente dá alta, daí ele vai para o quarto dele, né? Para a enfermaria, para o apartamento dele, vai lá para o quarto, né? E lá também, o pessoal que recebe esse paciente, né? Principalmente o pessoal da enfermagem, tem o checklist que o doutor Luiz Fernando falou que também fazem lá, né? Foi feito antibiótico terapia para prevenir de infecção, eles também dão sequência nas medicações que a gente deixou prescrita, né? Daí o paciente fica internado, a maioria das vezes fica internado uma noite, vão embora no outro dia, que a gente está falando mais de cirurgias aqui mais corriqueiras, né? Algumas vezes ficam 2 ou 3 dias, mas é difícil a cirurgia que o paciente precisa ficar uns 3 ou 4 dias no hospital. Hoje em dia são raras essas cirurgias, né? A grande maioria, cirurgia cardíaca, né? Mas claro. A cirurgia, o grosso da cirurgia letiva de rotina, as internações são curtas, são né? curtas, ficam 24, 48 horas no hospital, a grande maioria. Mas então, daí depois ainda vai de alta, ainda com as recomendações da equipe cirúrgica, da equipe da enfermagem, né? Curativo, que orienta tudo, né? como fazer em casa, curativo, durante a internação, ver pressão, ver coração, ver se não tem sangramento ativo, troca curativo se necessário, vai no banheiro, pode levantar, não pode levantar. Ver necessidade também se vai ter que usar para evitar trombose. Meias de compressão, né? É bem complexo. Isso é um detalhezinho só, é uma coisa que os pacientes perguntam muito, né? Eu já tive uma trombose anterior, eu tive um problema na minha gestação de trombose, não vou poder fazer cirurgia. Não, para isso também existe um score, né? Que são esses estudos também da Sociedade Americana, que tu pontua ali e vê o risco de trombose. Tem que medicar antes, não tem que medicar, não. É um impedimento também para cirurgias eletivas uma trombose anterior, né? E além disso, né, hoje em dia, praticamente todos os pacientes têm uma profilaxia, que é usar essa meia elástica, que é se mobilizar no quarto precocemente. A equipe de enfermagem é treinada a movimentar o paciente. Quanto mais rápido o paciente voltar a se movimentar, menor é esse risco, né? É interessante que tem essa via de mão dupla, né? Que tem as recomendações, mas também tem a necessidade do paciente, dos seus familiares, respeitarem essas recomendações, porque nada é por acaso, são detalhes que fazem toda a diferença, né? A dieta, a transparência, né? De falar para o médico, né? Se está fazendo uso de algum medicamento, algum recurso, né? Que não foi totalmente transparente, isso pode comprometer o processo. E como, né? E a gente tem bem isso também, às vezes pacientes que omitem de estão tomando algum tipo de medicamento, às vezes até para emagrecimento, né? Na cirurgia plástica é muito comum, sabe? O paciente da cirurgia plástica, às vezes ele bota aquela cirurgia, o objetivo da vida dele, quer operar. Tá? Fumo é uma contraindicação para cirurgia. Daí, por exemplo, fuma? Não fumo. Remédio para emagrecer? Nunca tomei. E aí, quando tu vê, nunca nem tomei. Paciente, daí chega um familiar, às vezes, não, ela fuma sim. Ela fuma. Graças a Deus pelo familiar. familiar. Cirurgia normal, o normal seria tu explicitar para diminuir o teu risco, né? Mas às vezes a vontade de fazer a cirurgia é tão grande que ela acaba omitindo, inclusive para o anestesista, né? Sim, acaba omitindo algumas informações que são importantes, né? Importante um o que é um alerta absurdo, aqui, né? evidente, né? Claro. Ter confiança total no seu médico, né? Inclusive para confessar, começar fazer essas mentindo para o confissões. médico, a relação médico-paciente, que é importante, já começa bem complicada. Tá mentindo para si mesmo, né? doutor? Eu acredito que assim, o mais interessante da gente falar sobre cirurgia segura seja tranquilizar as pessoas, né, que precisam passar por algum procedimento ou que muitas vezes escolhem passar pelo procedimento, né, doutor, no caso cirurgia plástica, deixá-las tranquilas porque há toda uma equipe envolvida, critérios muito claros envolvidos, né? E se preza muito por esses detalhes que no final fazem toda a diferença, né? Eu acho que é o que tu falou, assim, tirando raras exceções, né? Aquelas pacientes são muito empolgadas para operar no mercado, a maioria das pessoas, que é natural, tem um receio de se submeter a um ato cirúrgico, super natural, fazer uma anestesia, ter dor. Então, eu acho que a cirurgia segura serve para quanto mais tu esclarecer o paciente que existem esses critérios, existem essas regras, existe esse treinamento,
não vai diminuir totalmente esse receio, mas com certeza ele vai para o ato operatório muito mais tranquilo, né? Sabendo que para ele é um procedimento único, mas para aquela equipe que está ali é uma rotina, né? Uma rotina com todos os prós e contras já pensados, mensurados, calculados, né? E isso torna o ato muito mais seguro, né? Muito mais seguro. Rotina. Como eu falei, igual aviação, né? Quanto mais rotineiro aquele checklist da aviação, no aeroporto, do piloto, não sei o quê, menor é o risco. E como falou, né? O risco, o avião cai, mas é muito pouco, né? A mesma coisa, como o Ney falou, eu falo muito para o paciente. Tem algum risco? Tem, mas acho que se tu for para a laguna de carro, o teu risco vai ser muito maior do que fazer uma cirurgia hoje em dia, com certeza, né? As pessoas às vezes têm aquela ideia de 30, 40 anos atrás, que a anestesia era perigoso, que isso já mudou muito, né? Eu acho que se as pessoas tivessem condições de ver o funcionamento do centro cirúrgico, os leigos, né? E ver, nossa, como é uma coisa organizada, né? Uma coisa complexa, mas organizada. O Luciano falou muito bem, eu acho que é um recado, assim, praticamente um recado final, que a gente, principalmente no nosso hospital, todos os hospitais, mas no nosso hospital da Unimed, a gente tem todas as condições e passa todo por um checklist, né? Como a gente falou até agora, de segurança para o paciente, né? Então a gente tem que desmistificar isso realmente, né? A gente toma todos os cuidados, tem todas as etapas, está bem estratificado, bem mensurados, né? Que a gente passa os passos, tudo isso para tornar o procedimento do paciente mais seguro. E realmente os pacientes que vão ser submetidos à cirurgia tem que ficar... A gente tenta passar essa tranquilidade para eles, que realmente os riscos de ter algumas complicações é baixíssimo, muito baixo mesmo. Experiência, se preciso for, vale a pena passar por essa experiência, porque tem todo um cuidado envolvido, né? Bastante. E também que essas intercorrências que porventura podem ocorrer, as equipes estão treinadas para tratá-las, né? Isso é muito importante também, né? Elas são previstas também, sim, né? Sim, como tem alguns problemas de aviação, quando tem exatamente. Problema. Exatamente, a anestesia é mais ou menos também como uma aviação, né? Se a gente desvia um pouco da rota, acontecer alguma coisa, a gente tem como corrigir, voltar no prumo e vamos lá, vamos corrigir. Muito bem. Quero agradecer, então, a presença de vocês, Dr. Ney, Dr. Luiz Fernando, e que compartilharam aqui a sua experiência, né? Realmente são dois profissionais muito experientes e que podem transmitir aí para o público toda a segurança necessária, né? Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Aqui no Viva Saúde. A gente agradece também a sua audiência. Muito obrigada por estar até aqui com a gente. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo lá nas suas redes sociais e acompanhar o Viva Saúde aqui nos nossos canais. Até a próxima edição.